Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Vem Comigo, da Agência Experimental de Jornalismo da Faculdade Marta Falcão. Eu me chamo Seixas e hoje é um dia muito especial, nosso primeiro programa, o qual eu tenho a honra de apresentar a nossa primeira convidada, Jaila Carvalho. A Jaila, ela é fotógrafa gastronômica, é isso, Jaila? Fotógrafa de comida, né? Como você falou para mim há pouco nos bastidores. Ela é videomaker e editora de vídeo. E hoje ela veio aqui para o nosso programa para discutir com a gente sobre os desafios do audiovisual no Amazonas, que são muitos, né, Jaila? Mas olha só, antes da gente dar início no nosso bate-papo e falar aí sobre o audiovisual, conta pra gente como surgiu essa tua paixão com o audiovisual e, antes de tudo, claro, bem-vindo. Fico muito grata pelo convite e um prazer estar aqui. E a paixão pelo audiovisual veio desde criança. A minha primeira lembrança de infância é ter 6 anos e estar no cinema. Eu e minha mãe, a gente não tinha muito contato, porque ela trabalhava o dia todo, às vezes à noite, porque fazia plantão na enfermeira. E eu tava sempre estudando, então os nossos horários nunca batiam. Mas sempre tinha um espaço para uma vez na semana a gente ir ao cinema junto. Então, o cinema pra mim era um templo, sabe? Uma coisa muito sagrada, do tipo um momento de lazer que eu tinha minha mãe ali por 2 ou 3 horas consecutivas. E era um lugar escuro, porque, sei lá, pra mim o cinema parece um útero, sabe? Sei lá, são todos os sons, você esquece quem você vive uma realidade fora da sua. E aí, todas as semanas eu tava no cinema, uma vez na semana. Virou um costume, um cotidiano, e foi quando eu me interessei pela fotografia e pedi uma câmera quando eu tinha 9 anos, da minha avó. A gente viajou pra Macapá, ela me levou pra comprar no Natal. E aí, desde os 9 anos, eu comecei a fotografar. Era uma câmera rosinha, uma Texpix, sei lá. E aí, comecei a fotografar. E era uma coisa que já vinha da minha avó, porque eu lembro que minha avó me mostrava muitas fotos que ela fazia já no filme. E aí, quando eu tinha 14 anos, ganhei outra câmera, um pouquinho sem profissional. E aí, continuei fazendo foto, mas nunca pensei, nossa, vou ser fotógrafa, vou trabalhar com vídeo e tudo mais. E quando eu tinha uns 16 anos, eu falei, nossa, eu odeio matemática, eu odeio português, eu só gosto de história. Eu não sei fazer nada, tipo, a escola pra mim não é um lugar que eu goste. Eu não me vejo sendo, sei lá, indo pra faculdade e tudo mais. E aí, eu decidi comprar uma câmera quando eu tinha 16 anos, eu vendia pulseira na escola. Juntei uma grana e minha família me deu R$300. Aí foi quando eu juntei os 1.800 e comprei uma câmera aqui em Manaus, inclusive foi na foto do nascimento. E aí, comecei a ganhar dinheiro fazendo foto de pessoas, foto de aniversário e tudo mais. E foi isso. E qual foi o momento assim que você pensou, caramba, tudo isso me cativa, me motiva, me deixa em êxtase, digamos assim, eu quero mergulhar agora de cabeça no audiovisual? Teve algum momento assim, para além desses que você citou, que foi o start para você se entregar ao audiovisual? Foi quando eu tinha 18 anos, eu tinha que decidir qual faculdade eu ia fazer, porque tem que fazer faculdade, né? Eu queria fazer cinema, mas não tinha cinema não tem faculdade de cinema no Amazonas, né? Não tem no norte. E eu falei, cara, eu não vou fazer minha família me levar pra São Paulo pra fazer uma faculdade lá, porque eles não têm condições e eu também não. Então eu vou escolher uma faculdade que esteja mais próximo. E aí eu vi que jornalismo tinha matéria de audiovisual na grade. E logo no começo do vestibular daqui, abriu um curso de cinema, o OPA, o professor Thiago Moraes, ele é incrível. E aí eu comecei a gravar, a fazer curtas-metragens. Eu falei, nossa, isso é incrível. Estar num set com pessoas que gostam da mesma coisa que eu. E todo mundo ali era meio desbandado, sabe? Ninguém queria fazer coisas formais, todo mundo queria viver aquilo. E a gente não tava ganhando dinheiro, a gente tava gastando dinheiro pra estar ali. Mas tava todo mundo muito apaixonado, sabe? Até mesmo porque era um sonho, né? E aí, eu gostei muito e falei, nossa, será que isso dá dinheiro? Me ludibriei no começo, falei, nossa, isso pode dar dinheiro. E no começo não deu. E aí foi quando eu vim pra fotografia publicitária, que eu falei, nossa, o dinheiro tá aqui. Foi quando eu entrei de cabeça em fazer cursos
de fotografia. Fiz no Senac, um curso de fotografia com várias pessoas. E pesquisando a área, pesquisando o nicho, fazendo cursos, foi quando eu vi que para eu bancar o meu sonho de fazer cinema, ou fazer um filme e pagar os meus cursos de cinema, eu teria que ganhar dinheiro com isso. E o dinheiro estava na publicidade. E aí foi quando eu entrei na fotografia de publicidade. E aí a gente vê que tem muitos desafios para a gente chegar à realização desses nossos sonhos. E aí quando já envolve sonhos é algo, inclusive, que me cativa bastante, porque assim como você, já eu também sou um sonhador. E sobreviver com essa arte do audiovisual, a arte da comunicação mesmo, aqui no Amazonas é muito difícil. Para você crescer no audiovisual, no cinema, no próprio jornalismo, talvez diria até, me arrisco a dizer, um pouco na publicidade, é difícil no Amazonas, na nossa região. Você enxerga esses mesmos obstáculos? Com certeza. É difícil pra gente, porque os cursos não estão aqui, não são os melhores cursos, quase não tem curso. Os equipamentos, eles são, quando eles chegam aqui em Manaus, eles chegam num valor exorbitante, tipo, triplo, sabe? Então, tipo, pegando um exemplo, a galera que nasce em São Paulo, que cresce em São Paulo e Rio de Janeiro, que é o circuito cultural, eles têm a facilidade de ter é mais acessível o curso para eles, sabe? Tem as escolas de artes, né? É acessível e os equipamentos são mais baratos. Então eles já crescem com um favorecimento ali. E a gente não, quando chega um equipamento aqui pra gente, tipo uma câmera que é, sei lá, R$2.000 em São Paulo, pra cá pra gente tá 4, a 3.500, sabe? Então, tem a dificuldade da acessibilidade, né, dos cursos e do equipamento, e tem as oportunidades. Aqui em Manaus, o audiovisual ele ainda é muito masculino. Algumas vezes, tipo, eu trabalhei em produções que eu era a única mulher do set, ou que eu era a única mulher da produção. Porque é uma panelinha muito fechada, sabe? É um clube do bolinha. Ah, eu tenho um amigo que eu sei que ele faz. Eu sei que tem uma menina que faz melhor do que ele, que tem um equipamento melhor que o dele. Sim. Mas como é meu amigo, e como é homem, eu vou ali me fechar, entendeu? Então, tipo, a gente que é mulher e tá no audiovisual aqui no norte, a gente tem que fazer 3 vezes mais do que esses caras fazem. E tem que ter um equipamento 3 vezes melhor do que o dele. Mas pra mim isso não é uma dificuldade, sabe? É uma coisa que a gente vai mudando. E... sobre dificuldades... Você acha assim, voltando aqui um pouquinho ao assunto, esses estereótipos que são construídos, né? O homem, ele faz melhor que a mulher. A gente sabe que isso aí também não está só no audiovisual. Esse preconceito, esses estereótipos que são construídos e atribuídos aos homens e às mulheres, nessa diferenciação de que o homem sabe fazer melhor que a mulher, que isso é um mito, a gente sabe. É muito comum no audiovisual, mas como é que você enfrenta essa barreira hoje, Jair? Como que as mulheres você acha que deveriam enfrentar? Focando aqui as que seguem o audiovisual ou sonham em estar nele. Mostrando que eu sou boa, fazendo um bom portfólio. Tipo, eu já tenho a parte que dificulta, que é ter 22 anos só. Trabalho com pessoas que têm 30, 26, a idade também 27. influencia além do sexo. Quando sabem da minha idade, já pensam, inexperiente. Mas eu pego e mostro no portfólio, sabe? E mostro que eu sou boa. Que eu não tenho frescura pra passar a madrugada trabalhando. Porque quando eles pensam, vou contratar um homem ou uma mulher, eles pensam, o homem vai aguentar segurar o equipamento por mais tempo. A mulher vai reclamar. Aí eu não reclamo, simplesmente. Porque eles pensam já que... porque o audiovisual ele é um todo, né? Não é só ali gravar e editar. Às vezes tem que pegar no pesado mesmo, que é segurar equipamento, levar equipamento, né? E aqui eu faço até uma ressalva, a gente produziu um documentário recentemente, que ainda está no forno, digamos assim, e eu percebi mesmo, eu pude viver um pouco daquela experiência do audiovisual contigo, e eu percebi ali o quão é difícil mesmo. Tira equipamento do carro, leva pro carro de novo, monta ali para ser gravado, né? E aí, às vezes as pessoas não recebem isso de maneira positiva. É uma situação bastante complicada, né? Mas a gente consegue contornar, tem muitas mulheres boas no audiovisual. E a maioria delas são muito boas e vão para fora. Porque esse é um outro ponto negativo do audiovisual no Amazonas. Quando a pessoa é muito boa, ela sabe que é muito boa, e ela sabe que ela não tem perspectiva de crescer aqui, ou você criar uma agência e trabalhar para a prefeitura, para órgãos de governo, ela vai para fora. Ela vê que lá fora ela vai ter muito mais oportunidade. Então, tipo, por mais que seja uma dificuldade ter menos espaço às mulheres têm menos espaço, não é um problema tão grande, sabe? A gente consegue contornar. Porque tem mulheres muito boas aqui, sabe?
que estão virando referência em tudo, em cinema, em arte, em videomaker. Então, Agora, Jair, olha só, você falou pra gente no início do programa sobre essa sua paixão também pela fotografia gastronômica. O que seria? Conta pra gente. Eu, apesar de eu saber que o nome ele já associa a comida, mas eu fiquei um pouco ali na dúvida se seria exatamente isso. É isso mesmo? Me explica um pouquinho pra gente. a fotografia gastronômica é a fotografia de comida, né? Vídeos e fotos de comida que favorecem o cardápio de um restaurante. Porque assim, quando o restaurante ele te ganha pela barriga. Isso é um fato. Mas não só pela barriga, mas pelos olhos, sabe? Quando você vai procurar um restaurante, você vê que o Instagram dele é muito bem alinhado, que a comida é muito bem feita. Tem um fotógrafo por trás. Ele tá fazendo ali aquele alinhamento do quais são os melhores ângulos para aquela comida, o que combina aquela composição, sabe? E eu tenho uma referência, eu tenho um diretor que eu gosto muito, que é o Wes Anderson. E ele veio da fotografia publicitária. Então, hoje ele é muito bom no cinema, mas porque ele veio da fotografia publicitária. Ele veio da publicidade. Então, eu decidi entrar por fotografia gastronômica, porque já era um amor meu, sabe? Mas é uma história meio engraçada. Porque eu fui convidada para fazer foto de uma tabacaria. Isso foi em 2020. Eu acho que eu lembro. Eu já te seguia nessa época. E aí eu cheguei lá e não era uma tabacaria, era uma tacacaria. Nossa. E eu entrei em desespero, porque eu tinha um professor de fotografia que ele falou: olha, o momento mais difícil de um fotógrafo de comida é quando ele vai fotografar um tacacá. Porque é muito difícil você deixar um tacacá bonito. Porque se você errar o ângulo, se você errar a cor, a luz, ela vai parecer um esgoto. Então, é difícil. E aí eu não tinha pensado nisso, é verdade. Eu fiquei muito nervosa. E quando eu cheguei lá, eu falei pra moça, olha, eu nunca fiz foto de comida. Você tem certeza? Aí ela, ai meu Deus, mas eu tenho que entregar logo esse cardápio. Eu falei, não, tá tudo bem, vai dar certo. Eu tava ali com a minha primeira câmera e uma luminária do meu quarto. Eu não tinha um dinheiro na época. E aí, deu certo. Eu fiquei muito nervosa. Mas eu fui fazendo as primeiras fotos e mostrando pra ela. E ela, nossa, como assim é a primeira vez que tá fazendo foto de comida? Tu tem uma noção e tal. E aí eu fiquei, sabe, aquilo me motivou, me animou, me deu um ego, assim. E aí, foi em 2020 que eu comecei a fazer foto de comida. Depois de lá, eu só comecei a fazer comida. Aí eu já me profissionalizei, já troquei de equipamento umas outras 2 vezes. E hoje em dia, a maior parte da minha renda é fotografia de comida. E eu percebi que isso era uma paixão, porque quando eu mostrava as fotos da comida que eu fazia pra alguém e a pessoa ficava com vontade de comer, eu falei, pronto, eu achei meu propósito, sabe? Tá aqui. E aí, hoje em dia, eu trabalho com restaurantes renomados aqui de Manaus. E quando eu posto as fotos deles no Instagram, o pessoal se interessa, sabe? Do tipo, pede, delivery e tudo mais. Então, é uma meta, assim. Eu tenho uma meta de um dia trabalhar com Coca-Cola. Ou Cacau Show. Então quer dizer que, rapidinho, desculpa te interromper, quer dizer que de uma paixão pela fotografia gastronômica já surgiu esses outros impulsos para você querer trabalhar em outras áreas da comida também. Sim. Motivou. Pra dominar, sabe? Aqui em Manaus, a fotografia gastronômica, os nomes dela, os renomes, eu não vou saber te dizer o nome deles, que eu esqueci. Mas eles são caras mais velhos, que estão há muitos anos nesse ramo. Então, tipo, tá crescendo as mulheres nesse nicho. Então eu quero disputar com eles, sabe? Eu quero criar um nome pra isso, criar uma empresa pra fazer fotos de comida. E atender o restaurante de tudo. Do delivery, pras fotos de pras fotos de iFood, pras fotos de rede social, pra foto de cardápio, que é uma coisa que eu já faço, né? Que é mídia on e mídia off. E é isso. Caramba, então foi impulsionando, foi por etapas, na verdade, né? Pra você que começou lá atrás. É interessante isso, sabe? Eu sempre gosto de acompanhar histórias desse tipo, de pessoas como você que começaram uma paixão com algo e desse algo já foi ligado a outro algo e assim foi crescendo, foi indo, foi avançando. Né? Você que começou ali com esse sonho pelo cinema e do cinema já veio a fotografia. Aí da fotografia, você já intensificou na fotografia de culinária, né, de comida, mas você também tem essa ligação como um videomaker. E aí, fala sobre esses projetos da gente. Eu faço muito vídeo de comida, né?
Também ligado à comida. Também ligado com é a minha maior fonte de renda. Mas eu também faço vídeo de clínicas de estética. Mas eu nunca deixei o cinema de lado. Eu já dirigi um curta e dirigi um documentário que a gente fez junto. Então, hoje, a fotografia e o vídeo é a minha renda, mas é uma renda para bancar os cursos. De sair daqui e fazer cinema. Mas eu tenho vontade de fazer cinema, mas voltar, sabe? Porque, tipo assim, as pessoas, quando elas vão pensar em filmes sobre Manaus, elas só pensam em floresta. Só floresta. Ah, é só floresta, tem as Amazônias. Mas não, a gente tem uma metrópole, pô. A gente tem a vida boêmia no centro que daria filmes incríveis. A gente tem a Djalma Batista, a gente tem, sabe, cenários incríveis para se fazer filmes de cotidiano. Fugir desse tema da Amazônia. Então eu quero roubar a técnica que a galera do eixo Rio, São Paulo, Curitiba tá fazendo e trazer pro Amazonas, sabe? Pra galera conseguir enxergar a gente como uma metrópole, como uma cidade, não só como floresta. Então você acredita que através do audiovisual é possível que Manaus, o Amazonas, o mundo conheça a nossa região com outros olhares, mas isso sendo impulsionado através do audiovisual? Com certeza, tipo... por que o Rio de Janeiro hoje é uma grande atração turística? Por causa dos filmes. Os filmes escondem muitas coisas do que acontece no Rio de Janeiro, obviamente. Mas foi o audiovisual que impulsionou o turismo que existe no Rio de Janeiro. Então a gente poderia tomar isso como referência, sabe? Impulsionar o turismo no Amazonas usando o audiovisual. Aí você citou um ponto importante, né? O Rio de Janeiro, ele é uma cidade onde é vendido, né, a imagem, o produto, muito bem, que omite outras questões. É que no Amazonas a galera conhece a nossa região por conta da floresta, por conta de tudo aquilo que a gente consegue vender lá fora. E a gente tem um exemplo clássico nesse momento que nós estamos vivendo, com a própria Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil. Ela vende a imagem da Amazônia muito bem através de um programa televisivo de muita audiência. E isso impulsionou que a nossa região fosse bem vista ali. Mas, pois bem, o fato é que ainda assim, ainda existe essa certa resistência da gente mostrar a nossa região. Talvez porque não exista um investimento de audiovisual, talvez porque não haja pessoas daqui da nossa região que se motivem ou que sejam motivadas de alguma forma a mostrar esse nosso lado da nossa região para fora. Mas eu queria saber da tua opinião, que é da área do audiovisual. O que mais impossibilita hoje do amazonense ir além, ou do Amazonas talvez ser visto além nas outras regiões? Qual é digamos assim, a dificuldade maior? O que impossibilita isso? O apoio do governo. A gente não tem investimento. Tá tendo, né, os editais, inclusive do Paulo Gustavo, e teve o edital do Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, que possibilitou que as pessoas daqui do Amazonas fizessem filmes. E essas pessoas estão levando pra fora. Mas ainda é um circuito muito fechado, sabe? Tipo, se eu pudesse, assim, chegar na frente de um representante do governo, eu falaria pra ele fazer um festival de cinema aqui no Amazonas. A gente teve, acho que em 2013, veio uma galera de fora, internacional, festival de cinema, lá no museu. Teve um festival de cinema, que veio uma galera de fora e fez lá no teatro. Isso ajudou no turismo e na economia ao redor do centro, porque os hotéis começaram a ficar cheios, os bares, o consumo aumentou, os comércios, o consumo aumentou, deu dinheiro pra galera daqui de dentro, sabe? Então falta investimento, tanto para esses editais quanto para cursos. Agora que vai abrir um curso de cinema que vai ser na UEA, agora, sabe? Tipo, quantos anos tem lá fora curso de cinema? Quantos anos tem em Fortaleza, sabe? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. E aqui só tá chegando agora. Então, falta investimento, e não falta interesse, tem muito interesse. A galera que tem dinheiro, que tem família que tem dinheiro, consegue ir pra fora e estudar. Na maioria das vezes não volta, porque sabe que não tem estímulo aqui. Não tem tu vai querer fazer um filme e tu vai vender pra quem? Se não tem que. Como se os talentos daqui fossem pra lá e pra lá ficar assim, né? Uma fuga dos cérebros. Uma fuga. Mas olha, aqui em Manaus a gente tem o Sul Manaus Passo a Passo, né? Uhum. Que é um festival, eu não vou dizer só de música, porque tem outros tipos de artes também. E não sei se você concorda comigo, mas eu vejo como uma alternativa
de mostrar a arte, eu digo amazonense em si, porque há pessoas que vêm de outras cidades daqui do Amazonas para participar desse festival também. Inclusive, ano passado, teve até uma atração internacional, um DJ internacional que esteve presente aqui conosco. Você acha que essas oportunidades, por mais poucas que sejam, elas são importantes para que o Amazonas seja visto e que os talentos daqui também? Elas são importantes, mas elas são muito limitantes. Por quê? Eles colocam as atrações nacionais de outros estados para fazer os palcos principais. E as internacionais em palcos principais. Mas as regionais daqui, eles colocam num palco menor, num palco coreto. E não dão um horário nobre, sabe? É vislumbrar o talento de fora e esquecer o daqui, né? É tipo... Eles fingem que eles estão te dando oportunidade, mas eles não estão. Eles estão te limitando. Mas você concorda que por mais pouco que seja o incentivo, por mais pouco que seja a oportunidade, mas ainda assim é algo que a gente talvez tenha que comemorar, né? É a única coisa que a gente tem que comemorar. Agora, Jana, vamos voltar aqui pro lado do videomaker, né? Quais são os seus projetos hoje que você está fazendo aí nessa área? Depois a gente fala da fotografia, depois a gente volta para outras áreas também. Eu tô num projeto de edição do documentário que a gente fez. Que foi que assim, a fotógrafa, a videomaker, ela tem que reparar o mundo ao redor dela, sabe? E o centro, ele mexia muito comigo. Então eu sempre tive vontade de ser documentarista. É uma coisa que eu estou trabalhando aos poucos e que a faculdade de jornalismo tá me ajudando, né? Aumentando o repertório. Então eu andava muito no centro, eu andava muito nos bares do centro. E eu acho que eu bebo no centro desde os 17, 18 anos. E eu sempre queria saber como que seria o olhar de alguém que faz vídeo, ou que faz cinema, olhando pro centro. E aí foi quando eu tive a ideia do documentário do centro, que é todo dia, toda noite. Que era gravar o centro de dia e de noite e entrevistar as pessoas que vivenciam o centro, tanto de dia quanto à noite. Foi um projeto super legal. Desculpa. Foi um projeto super legal, porque a gente andou pelo centro de madrugada, a gente entrevistou gente que era feirante, que vendia as coisas no centro de dia, as pessoas que cantavam nos bares à noite, as pessoas que eram donas dos bares. Então, eu vou editando aos poucos e vou percorrendo o centro aos poucos, sabe? É como se eu estivesse me percorrendo ali, como se eu estivesse descobrindo. E eu fiz isso ano passado, gravei ano passado. Mas, vendo hoje, óbvio que teria muitas coisas que eu faria diferente. Mas é um único projeto que eu tô tendo, fora da gastronomia, né? Que é o que eu gravo diariamente, assim. Eu não posso nem discordar que esse projeto não é legal, porque eu também participei dele. Eu pude presenciar, pude testemunhar que é uma coisa incrível. Foi um dos teus primeiros trabalhos, se não o primeiro trabalho, não diria audiovisual, mas de documentário mesmo, né? Você já teve outros que você já produziu, outros documentários. Esse foi o primeiro documentário que eu dirigi, os outros eu só editei. Eu já editei porque eu sou editora também, né? Sim. Quando eu estagiei na Secretaria de Cultura, eu era editora de vídeo. Lá eu editei um documentário sobre a vida do Luiz Maximino Correia, que é a família Correia, né? Sim. Daqui de Manaus, que tem a cervejaria Miranda Correia. Foi uma família muito imponente, importante do Amazonas, que fez a primeira cervejaria do Amazonas. A gente tinha uma cerveja tão importante que a galera vinha da Europa comprar cerveja daqui. E o gelo era feito com a água do Rio Amazonas. Caramba. Essa cervejaria já incendiou, já tá acabada, mas foi uma história muito importante. E eu, que já era apaixonada por história, pude reviver toda a história dessa família e a história da família pude reviver a história do Amazonas editando esse documentário. Então, eu já tinha editado um documentário e esse foi o primeiro que eu dirigi, que foi o do centro. Mas já dirigi um curta-metragem também. E dirigi outros também. Fui direção de fotografia e direção de arte. Quando eu fiz o curso de cinema no OPA, quando eu tinha 18 anos. Bacana que eu sei da tua paixão também pela história. Então é interessante que fica até mais fácil para produzir, né? Porque imagina, dentro do audiovisual você consegue fazer várias coisas. Você é editora, você é fotógrafa, você é videomaker e também conhece um pouco de história.
Então isso facilita, né, na hora de produzir, na hora de fazer tudo, já que você tem um vasto conhecimento de várias áreas. Quando você pega o pacote completo ali, você talvez deve pensar assim, pô, eu consigo dar conta porque eu tenho afinidade, eu tenho habilidade com essas diversas áreas do audiovisual. Facilita, mas também sufoca. Isso foi um erro que eu cometi ano passado. Eu tentei acumular várias funções e não deu certo. Por isso que hoje eu pretendo ficar só em alguma área, só em uma área. Focar em específico. Pra deixar que um set ele não sobrevive só de uma pessoa. Não existe uma banda de um homem só. Tem que existir várias pessoas por trás para chegar numa tela de cinema. Então, é uma facilidade saber todas essas outras coisas, mas ninguém faz tudo isso bem. Então, você tem que escolher uma área específica para você ser boa naquilo. E dessas áreas todinhas aí, qual é que você mais gosta? A direção de fotografia. Sem dúvida. Que é a parte de saber quais ângulos vão ser melhor para aquele entrevistado, qual é a luz que eu tenho que colocar num set, o que eu quero passar. Se é uma entrevista meio dramática, eu vou fazer uma luz meio diferente, uma luz mais baixa. E é isso. Você falou assim, Django, o nosso diretor ali no programa já ficou. Então, a gente tá brincando. Ó, Jaila, agora vamos voltar um pouquinho para a parte da fotografia. Eu te fiz a pergunta qual é a área enfim, de filmagem que você mais gosta, né? O que você está produzindo. E na fotografia, para além da parte culinária, existe um outro projeto paralelo que você está executando, que você está fazendo? Ou hoje você foca apenas na fotografia culinária? Hoje eu tô focada apenas na comida, apenas na fotografia de comida. Tipo, não tenho muito tempo, sabe, pra explorar outras áreas. E isso é uma dificuldade do audiovisual, porque a gente tem que trabalhar pra sustentar um sonho. Questão do tempo, né? Assim, eu trabalho de 8 às 18, então quando eu chego em casa eu não quero mais pensar em trabalho, eu só quero dormir. Mas o fato de você amar o audiovisual, você acha que torna o trabalho mais leve? Ou você acha que talvez, sei lá, de repente não é nem um trabalho, é uma diversão que cansa, talvez, óbvio, né? Eu já vi muitos discursos desses professores, nessa galera que é produtora de conteúdo sobre fotografia, de que se a gente está trabalhando com o que a gente ama, as coisas ficam mais fáceis. Não ficam. Ficam até um pouco mais difíceis, sabe? Por mais que eu ame muito estar inserida no audiovisual, fazer audiovisual, ainda é difícil. Ainda sobrecarrega, sabe? Tem um burnoutzinho aqui. Então, é uma paixão, mas também suga um pouco. Eu queria ter mais tempo para fazer outros projetos, sabe? Eu gosto... Eu quero ser documentarista. Então eu gosto muito de observar as pessoas ao meu redor. E se eu tivesse um pouco mais de tempo para pegar um ônibus e ir pro centro e gravar as pessoas dentro de um ônibus, talvez eu tivesse uma perspectiva diferente. Numa fase de vida diferente, sabe? Então, hoje em dia eu não tenho outros projetos. Tô só trabalhando. E você foca em várias áreas, né? Mas se você pudesse focar só em uma, vamos supor, digamos que dentre todas as áreas que você tem, se tivesse que alguém terminasse pra você, olha, você vai ter que ficar só com uma área pro resto da sua vida, de todas as que você gosta. Seria muito difícil de pensar, apesar de que ainda há pouco você falou que gosta de documentário, então eu suponho aqui que seja documentário. Eu ia pensar que a pessoa tá me fazendo uma ameaça de morte. Porque Deus me livre de passar a vida inteira fazendo só uma coisa. Não. Eu gosto muito de fazer várias coisas diferentes, sabe? De 5 dias na semana eu faço 3 comida e eu também trabalho com vídeo de estética, né? Mas isso é mais uma parte financeira. Então eu não gostaria de passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu queria poder fazer várias coisas, poder fazer vídeo de moto, vídeo de carro, foto de pássaro, foto de cachoeira. Eu quero ser uma pessoa muito versátil, sabe? E é isso. Legal que você gosta de... Eu diria que você gosta de documentar a arte, as coisas através desse tipo de arte, né? Através da imagem, através do vídeo, através da edição. Em cada detalhe ali tem uma pegada sua, tem a sua assinatura. Acho isso muito bonito. E Jaila, a gente já tá finalizando, o nosso tempo tá acabando, mas assim, a gente sabe que talvez depois dessa nossa entrevista, que outras pessoas talvez comecem a repensar um pouco mais nesse sonho de audiovisual. Como a gente falou no início, é muito difícil.
é problemático, é dificultoso, enfim, vários adjetivos que definem essa vida de quem gosta, de quem ama, de quem sonha. Investir nesses sonhos para alcançar esses objetivos é algo que as pessoas têm trabalhado muito. Então, acredito que depois dessa entrevista, quem assistiu pode, de repente, talvez, sei lá, se inspirar no seu exemplo, se sentir motivado. Para nós que somos da área do jornalismo, que linka bastante com o que você faz, inclusive você faz jornalismo também, né? A gente já começa a viver um pouco na pele e saber que essa experiência é maravilhosa, e a gente também, ao mesmo tempo, entende a dificuldade, porque a partir do momento que a gente entra na faculdade, a gente vê também que o mundo não é tão colorido assim, e que as dificuldades elas giram em torno da gente mesmo. Mas qual era a palavra que você deixaria para quem quer começar o audiovisual, para quem planeja, enfim, está disposto a investir dinheiro, tempo e toda a sua vida para esse caminho, para essa arte? O que eu tenho a dizer é que não é você que escolhe a fotografia, é ela que te escolhe, sabe? E quando ela te pega, meu Deus, ela não te larga mais. Porque você vê o mundo por uma lente, por uma tela, por mais que pareça meio besta, é muito bom. Porque você consegue eternizar os momentos, sabe? Você congela, você para o tempo. Não existe máquina do tempo, mas existe uma câmera. Então, se a tua espinha gela, se a tua barriga fica gelada com borboletas no estômago por causa da fotografia, invista, sabe? É um sonho. Não existe uma vida feliz sem um sonho, sabe? Você precisa ter um sonho, é ele que vai te motivar, é ele que vai fazer você acordar todos os dias e saber, nossa, eu tenho que fazer isso. Então, se você tem um sonho que é fotografar e viver de fotografia, estuda, pega uma referência, não se importe em roubar dos outros, sabe? Você vai pegar a técnica de alguém e você vai roubar. Vai ser a tua referência. Depois que você rouba, você cria, sabe? Então, eu tenho pessoas que eu me inspirei, que hoje em dia a minha técnica é muito parecida com a dela. Mas eu já criei minha própria técnica, mas porque são 6 anos já na fotografia, sabe? Audiovisual tem 3, fotografia de gastronomia tem 3 só. Mas eu tô há 6 anos nisso. E não é uma coisa rápida. Se quem te falar que é rápido vai estar mentindo pra você, sabe? Vai estar querendo te vender algum curso e vai estar te enganando. Mas é muito gostoso porque a gente vai se descobrindo. Eu me descobri com a fotografia e ela me descobriu também, sabe? Então ela me tomou. Ela me descobriu, ela me pegou, ela me tomou. E eu não sei viver sem ser fotógrafa. Esses dias eu tive um pesadelo que eu ficava cega. Meu Deus, eu chorei muito. Eu falei, se eu for cega, eu vou ser fotógrafa como? E tipo, pra mim o mundo, ele não é no tato, ele não é no olfato, ele não é auditivo, ele é visual. Então pra mim o mundo é isso. Como é que você se vê daqui a alguns anos? Eu me vejo sendo uma fotógrafa muito renomada de comida, levando fotos de comidas gastronômicas amazônicas pra fora, sabe? De um jeito mais classudo. E trabalhando com grandes marcas, com certeza. Caramba, então a paixão da comida veio, ficou. E eu me descobri. E descobriu e vai levar pro resto da vida. Isso. Que bom, Jairo, eu te desejo muito sucesso na tua carreira profissional. A gente continua aqui na faculdade sendo colegas, né? Porque ainda estamos estudando juntos. Mas, de fato, eu sou testemunha de todo esse trabalho que você tem feito no audiovisual. Desde quando eu entrei aqui na Marta Falcão, e aqui eu não vou dar ênfase à minha história, mas desde quando eu entrei eu já bati o olho e disse, caramba, essa menina tem muito talento. Tanto que hoje você é a nossa primeira convidada do nosso primeiro episódio do programa Vem Comigo. Então, eu te desejo muito sucesso, que a sua carreira seja simplesmente iluminada de todas as formas por Deus e que você consiga sempre trilhar esses caminhos. A gente sabe, a gente entende que audiovisual no Amazonas não é fácil, é muito difícil por várias razões as quais você listou aqui pra gente, mas saber que existem pessoas, sobretudo mulheres como você, que são sonhadoras, que ousaram a ir além em busca dos seus objetivos, isso assim é fundamental. E bacana que você conseguiu dar essa entrevista pra gente hoje, começando ali a sua carreira, porque daqui a alguns anos você vai poder olhar esse programa de novo e vai poder ver realmente, caramba, eu venci, deu certo, né? Hoje eu sou uma grande fotógrafa gastronômica, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a dedicação.
Então você merece sucesso porque você já é sucesso e, sobretudo, porque você consegue olhar o mundo com uma ótica diferente que a fotografia te permite, mas que, sobretudo, o teu sonho e o teu talento permite também. Isso é mais fundamental. Muito obrigado, viu? Obrigada. E você que está acompanhando a gente, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso programa. Agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua participação conosco. Esse é o nosso primeiro programa de muitos que virão aqui pela frente. Não esqueça de sempre se conectar com a gente, de compartilhar, de comentar, enfim, de estar presente com a gente aqui. Esse foi o seu primeiro Vem Comigo. Eu sou o Seixas, agradeço a sua participação mais uma vez. Um beijo, até o próximo programa.